mais ou menos recentemente em Ushuaia, e lá, na saída, lamentavelmente eu fumo, não estou fazendo nenhuma apologia do fumo, mas é um ato de burrice que todos nós temos direito de cometer um pouco. E ao sair no aeroporto de Calafate para fumar, encontrei um cidadão lá de fora que estava também querendo fumar e que não tinha isqueiro. Então, como há uma certa solidariedade entre os fumantes, ele me pediu isqueiro e a partir daí começou um tipo de relacionamento. Ele era argentino, trabalhava com um restaurante coreano, japonês, alguma coisa assim. Quer dizer, uma área completamente diferente de história ou de coisa parecida. E de repente me veio na cabeça de perguntar para ele, me diga uma coisa, na sua opinião, o que é que significa para o argentino comum a Guerra do Paraguai? O homem me deu uma lição. Eu conhecia, eu fiz inclusive uma prospecção lá nos campos de batalha do Paraguai, mas eu fiquei abismado quando ele citou todo o circuito, daqui a pouco veio Mitre, ele fez isso, fez aquilo outro. Se nós perguntarmos aqui, não diria nem um brasileiro comum, um brasileiro de nível superior, via de regra, o que é que acha da Guerra do Paraguai? Ele vai dizer, eu não soube que entrou em guerra. Parece uma história de Rolando Lero. Eu não vi televisão ontem, não soube que houve guerra. Então, essa é a grande verdade. Nós não sabemos nada da Guerra do Paraguai, que foi talvez o maior conflito armado da América do Sul, onde o Brasil foi partícipe, certo ou errado, não estou discutindo o mérito, o quê, mas nós não temos essa ligação patrimonial. A grande verdade é essa. Nem com o patrimônio edificado, nem tampouco com o patrimônio para os que são daqui de Recife. Eu fiz já não diria uma enquete, não chegou a ser tanto, mas algo parecido com a enquete. Os que são daqui de Recife conhecem aquele mercado de Casa Amarela, um mercado com ferragem inglesa, etc. Foi aquele período áureo da presença inglesa aqui. Eu perguntei, vocês acham que é melhor permanecer esse mercado ou fazer um shopping aqui? Mais de 90% achou que deveria derrubar e fazer um shopping. Quer dizer, não tem nenhuma ligação, do mesmo jeito com bonde, etc. Nós temos aqui uma quantidade de trabalhos que a gente faz na área urbana, nós temos encontrado uma quantidade significativa de toda a trajetória no Recife Antigo. Chegamos a encontrar ainda trilho da época do bonde de burro, ferradura dos burros que puxavam os bondes da época, e não se tem um conhecimento maior disso, não tem um maior interesse. Eu não vi ainda, mas soube que estava vendo uma exposição aqui relacionada com botija, que eu gostaria até de assistir, porque essa é uma síndrome, eu diria que quase que brasileira, sendo que em Alagoas é uma patologia. Nós fazemos um corte lá qualquer, de repente pula 10 ou 12 pessoas dentro do corte pensando que tem uma botija lá. É uma coisa realmente séria. E realmente encontraram algumas coisas que foi noticiado pela televisão, etc. Bom, muito bem. Então, se nós já não temos essa ligação maior, se nós achamos que essas coisas velhas, nós não temos aqui, não cultivamos o conceito de antigo, cultivamos novo ou velho. Antigo não existe. Então não se respeita o antigo como uma fase antecedente, digamos, da situação atual e do futuro. E no momento que isto ocorre, é péssimo, porque nós, não tendo o conceito de antigo, nós temos o conceito de velho. E velho derruba. Diferentemente de uma cultura oriental, então, que tem uma outra visão das coisas. Muito bem. Então, se nós chegarmos num centro histórico qualquer, e é um problema realmente muito sério este, nós vivenciamos isso no Recife Antigo. Existem algumas limitações para um prédio tombado, com relação ao ar-condicionado, com relação à fachada, bom, enfim, todos sabem disso. Então, o elemento não tem
deveria ter prazer, satisfação até de morar num monumento que é reconhecido como um patrimônio nacional. Deveria ser um orgulho, não é. Ele acha um estorvo. Se houver qualquer risco para, digamos, haver um tombamento, o elemento procura se desfazer do bem imediatamente, porque ele passa a ter um valor venal menor. Bom, já é uma questão extremamente complicada. Muito bem. Por outro lado, nós temos, de alguns segmentos, pensando em unidades funcionais do ponto de vista sistêmico, nós temos, por exemplo, unidades habitacionais, unidades religiosas, unidades militares, unidades produtivas, as diversas unidades que compõem, digamos, uma sociedade e que teria muito a explicar e a reforçar a cidadania, etc., no momento que nós entendêssemos ele. Aí nós nos deparamos com algo muito complexo que chama-se: nós somos péssimos do ponto de vista turístico. Nós não sabemos fazer turismo geral e muito menos turismo cultural. Esse é um problema seríssimo, não é? E no momento que nós não sabemos tirar partido disto, porque esse tirar partido, eu não sou da área, quem é da área de turismo é que deveria, digamos, bolar essas coisas. E nós temos experiências aí das mais variadas. Tivemos uma reunião com todos os secretários de turismo do Brasil, quando eu estava trabalhando em Macapá. Houve lá uma reunião. Disse: olha, tem isso aqui tudo para se fazer um turismo cultural extraordinário. Rio Amazonas. Primeiro Amazônia, depois Rio Amazonas. Depois, nós temos coisas como, por exemplo, a linha do Equador. Uma série de elementos assim que são fantásticos. Então, por exemplo, você imagina se você monta uma regata internacional no Rio Amazonas, onde o ponto de partida ou de chegada seria a linha do Equador. Quer dizer, isso é um chamariz assim extraordinário. Não se sabe fazer nada. Os fortes da Amazônia estão num estado deplorável, salvo o forte de São José de Macapá, que está sendo mais ou menos mantido. Inclusive, atualmente, botam a culpa no IPHAN, um tijolo sai do lugar, dizem que o IPHAN não deixa botar. O que não é verdade. Não é verdade de maneira nenhuma. Mas não, o governo do estado não repõe e responsabiliza o IPHAN. Muito bem, esse se mantém mais ou menos. O resto está completamente acabado. Aí, vamos ver fortificação. Nós temos uma quantidade enorme de fortificação aqui, desde o início. Essa que acabamos de escavar, que é uma fortificação quientista ainda da fase de transição entre, digamos, a fortaleza medieval e a fortaleza moderna, depois do surgimento da tecnologia de artilharia, etc. Então, digamos, um monumento fantástico. E ele está tendo alguns problemas de conservação, apesar dos esforços da superintendência anterior, da superintendência atual, mas há uma série de retardos, etc. Tal. Complicação inerente a esse próprio processo. Mas esse está bem conservado, como está aqui em Recife o Forte do Brum, mais ou menos conservado. O Forte Príncipe da Beira, que é do mesmo construtor do Forte São José de Macapá, que é um forte gigantesco, talvez um dos maiores fortes do Brasil do período, está também num estado deplorável. Se, por exemplo, nós tivéssemos um tipo de turismo cultural, onde o elemento europeu, com todo esse chamamento ecológico, etc., ele viesse, por exemplo, visitar, como existe na Holanda, o circuito dos fortes, que é vendido. Você compra o circuito dos fortes, num dado momento você vai para um ponto da Holanda, de lá você vê um forte, tem alguém para explicar, tem réplica para ser vendida, tem folder, tem trabalhos publicados, enfim, ele, lá o turista vê. Mas ao lado tem um campo de tulipa, aí ele vai também ver o campo de tulipa. Depois pega o ônibus, segue para um outro forte, que é o circuito de fortificações, vê o forte, alguém explica tal, e ele em seguida chega e tem acesso, digamos, ao moinho. E sempre atrações conjugadas.
Nós aqui teríamos, se viéssemos do Príncipe da Beira, nós teríamos selva, navegação no Amazonas, tal, depois terminaria chegando no litoral. Seria uma viagem perfeitamente vendável ao turista americano, ao turista europeu. Mas isso não é papel, nem nosso, universidade, nem tampouco nós, pesquisadores, nem do IFAM. Nós somos balizadores, criadores de informação, mas não os responsáveis por manter uma estrutura turística. Nós não sabemos. Por outro lado, falta uma habilidade muito grande de quem repassa o conhecimento, no sentido de, imaginemos alguém que está acostumado, mora na Europa, está acostumado a ver igrejas tipo Notre Dame, tipo, sei lá, os Jerônimos em Portugal, enfim, coisas verdadeiramente monumentais. Chega aqui e encontra uma capelinha lá no canto, uma igrejinha. A igrejinha maior que nós temos aqui seria uma simples capela dessas que existem lá. Então isso não chamaria a atenção do elemento europeu. Porém, se fosse mostrado as condições em que aquela igreja foi construída aqui, o europeu começaria a ver os seus antepassados enfrentando uma situação completamente diferente da situação europeia e começaria, digamos, a se transportar no tempo. Então essa parte de ligação entre uma igreja relativamente simples em relações encontradas na Europa. Quando o Brasil estava sendo descoberto, já existia a Sorbonne, por aí vocês têm uma ideia. Quer dizer, é uma relação temporal muito curiosa. Muito bem. Quando nós chegamos em igrejas, por exemplo, nós temos muitas vezes não só despreparo, como nós temos como eu poderia dizer, um envolvimento muito complicado da maioria das ordens religiosas, que muitas vezes reclamam do patrimônio, botam a culpa no IFAM, mas que não tem coragem de botar uma gota de óleo no eixo do sino que toca na igreja. E como eu já trabalhei em algumas igrejas, sei exatamente que isso que eu estou dizendo corresponde à realidade. Não existe nenhum cupizeiro, por exemplo, que destrua o fogo da igreja de uma vez só, com umas marabuntas na África que vem onde passa desde o rastro de destruição. Não é o caso. Todo cupizeiro começa com um núcleozinho muito pequeno, facilmente combatível. Então, quando o teto de uma igreja está a ponto de desabar, é porque houve negligência. Negligência de quem seria teoricamente responsável pela sua manutenção. Então, daí ser muito difícil, ser muito fácil o combate, muito difícil a realização deste combate por parte de pessoas envolvidas, que sempre utilizam aquela filosofia de ameno-nos e vão. É muito fácil botar a culpa em terceiros e se eximir da sua responsabilidade no dia a dia que ele está, inclusive, usufruindo dali. Bom, muito bem. Vamos para a fortificação. Em fortificação nós temos uma série de problemas extremamente graves, de mau treinamento de pessoal, etc. Um exemplo que me chocou, por 2 vezes no Forte do Brum, que nós escavamos ele na íntegra, praticamente, uma delas, encontramos o piso de um quartel holandês dentro do Forte do Brum atual, que é um forte português. Neste piso, deixamos, na lógica da decapagem horizontal de grandes superfícies, deixamos as peças rigorosamente nos seus lugares, os cachimbos nos seus lugares, etc. E tal. Tá bom, para que se visse como é que aquilo ali estava sendo utilizado, estava sendo distribuído. Num belo dia eu fui ao Brum, acho que numa excursão, sei lá o quê, e um soldadinho daquele me traz um saco, disse: professor, recolhi tudinho aqui e guardei para o senhor. Quer dizer, eu deixei rigorosamente nos seus lugares, exatamente para as pessoas verem, digamos, como aquilo tenha sido usado ou depositado, etc. Recolheu tudo. Um dos sepultamentos de Guararapes foi exatamente de alguém que lutou contra os holandeses aqui durante o período de ocupação, e estava com um terço de osso na altura da cintura, uma medida de pólvora junto e um conjunto de projéteis de mosquete. Muito bem. A partir daí,
esse terço era de contas de osso, com as contas do Pai Nosso trabalhado de uma forma diferente para separar os diversos mistérios do terço, e uma cruz de cobre. A cruz não existe mais, porque os soldadinhos deram tanto polimento na cruz para limpar, que a cruz sumiu, não resta mais nada. Talvez um resto de óxido de cobre em alguma bucha que foi jogada fora, depois que o sujeito deu tanto polimento com caol, coisa parecida, não tem mais nada. Então, existe a pessoa errada no lugar errado. Ele fez com boa vontade, ele não quis destruir, ele quis salvar. Mas salvar com uma técnica de conservação não adequada. Afinal de contas, ele é um soldado que está passando lá um tempo temporário. Muito bem. Vamos para engenho. O que é que acontece com o engenho? Nós temos, em várias regiões, no Nordeste, talvez numa densidade maior, uma quantidade de resto de engenho, alguns ainda em uma situação visível, como o professor Etchevarne projetou ontem, alguns estão numa situação boa. Aquele primeiro, que foi uma imagem que ficou mais tempo na tela, do Solar do União, aquilo ali é um emblema da Bahia, um museu, tal, aquilo ali já foi restaurado, não é um engenho primitivo, lógico, mas é no local do engenho primitivo que foi trabalhado e tal. Então, nós temos aquilo ali conservado. A maioria deles não. No meio do mato, um aqueduto. Nós temos aqui um engenho em Pernambuco, com aqueduto, e daqui a pouco não existe mais nada. A experiência que nós temos com engenho é de ver uma quantidade enorme de ruínas sendo violentamente depredadas, como recentemente está aqui um cidadão, um pesquisador do ITEP, que foi quem se envolveu, digamos, com a parte das barragens, de uma área que houve inundações, fizeram as barragens de contenção, e esses engenhos, alguns deles foi feito um trabalho de um escaneamento em 3D, estavam completamente intacto, inclusive servindo de uma pousada, etc. Foi totalmente destruído de um ano para cá. Eu vi umas fotos ontem, fiquei chocadíssimo com o telhado no chão, etc. Os engenhos do Cabo, todos em ruína. A maioria todos em ruína. Se nós começarmos a pensar de quem é a responsabilidade, a própria sociedade não cobra isso. Do mesmo jeito que eu dei o exemplo do mercado, é a mesma coisa com relação ao engenho, a Ford, a uma série de outras coisas. Muito bem. Os órgãos públicos, as universidades, que papel tem isso? Eu acredito que enorme, no sentido de uma formação de opinião, de uma tentativa de mudança de posição, etc. Somos omissos. A verdade é essa, somos omissos. Porque nos cursos de arquitetura, nos cursos de engenharia, etc., deveriam ser alertados essas pessoas, esses formandos, para o valor do patrimônio cultural, para que eles entendam apenas que uma estrada precisa ser construída, os carros precisam passar sobre a estrada, mas sob a estrada existe um patrimônio que precisa ser salvo, isso precisaria ser introjetado na cabeça, acho, de todos. Bom, muito bem. Por outro lado, se nós vemos a quantidade, sendo a economia básica do açúcar, durante um certo período, mesmo no período do ouro, da época do ouro, o PIB brasileiro ligado ao açúcar era N vezes superior ao do ouro. Você não pode nem imaginar que a renda de exportação do Brasil de açúcar fosse superior do ouro no período do chamado ciclo do ouro. Bom, é só pegar os dados da época. Então, sendo o mais realista possível, eu acho que nós teríamos, ontem eu estava conversando com a doutora Rosana sobre o assunto, eu acho que a gente teria talvez que pegar um engenho que fosse piloto, um projeto piloto de um engenho e botá-lo funcionando, que não fosse tão longe. E não seria difícil se repetir o ciclo da produção do açúcar num determinado engenho. Não seria difícil. Inclusive, plantando a cana com a tecnologia da época, com a arado de aiveca puxado a boi, não seria difícil. E como isso precisaria ser didaticamente organizado,
Eu não veria dificuldade até, como hoje dispõe até de irrigação, se plantar partidos de cana em épocas diferenciadas para que se pudesse haver uma colheita ao longo do ano inteiro, e ali se produziu açúcar demerara, se produzir a rapadura, e que seria, inclusive, se isso entra dentro de um processo de atração turística, seria o momento lá do elemento começar tomando caldo de cana, depois comprando a rapadura que ele assistiu fazer, que é uma coisa verdadeira mágica, o momento que aquele melaço vira a rapadura, questão de segundos, né? Então, isso seria dar uma fonte de renda, e que garotos poderiam entender todo esse princípio de constituição, de formação dessa cultura açucareira, entender. Então, ele poderia participar uma parte do cultivo, da colheita, a colheita no campito, chegar, digamos, à moenda, enfim, isso poderia ser sequente e partido. O que é que acontece? Não tem nada, você chega numa ruína. No momento que você chega numa ruína e ela não é conservada, a pessoa não consegue nem entender aquela sequência do conjunto produtivo do engenho. Essa é a verdade. E também não há recursos no país, nem nenhum órgão da esfera federal, estadual ou municipal, para manter todos os engenhos. Isso é utopia. Não podemos manter todos os engenhos, nem todas as igrejas. Tem que haver um processo seletivo, e nesse aqui se investir. Existiu já aqui algumas experiências, por exemplo, de se transformar alguns engenhos num tipo hotel fazenda ou coisa parecida. Acontece o seguinte: se essa política for adotada para os engenhos restantes aqui, chegará um determinado momento que você estará fazendo uma concorrência de tal ordem desses engenhos, talvez não tenha ninguém nem para atender nos engenhos. Então é utopia você pensar que você vai deixar todos os engenhos com o mesmo padrão de utilização, de mobiliário, etc. Então a única saída que eu vejo é preservar ruínas como ruínas, e talvez um ou dois engenhos em extremos do estado, por exemplo, da região, mantê-los de uma forma realmente funcional. Enquanto, digamos, não houver uma outra mudança socioeconômica, com uma mentalidade turística diferente, que possa... Quando eu falo turismo, é um turismo cultural, não é aquele turismo de beira de praia. Então, eu acho que essa seria talvez a única forma que eu vejo, embora lamente, de cortar o coração. Você vê a ruína se acabando, como é o caso do Engenho Verde, agora que nós vimos a situação dele ontem, eu tomei conhecimento daquelas fotos ontem, né? E que recentemente estava intacto com mobiliário. Quer dizer, é uma coisa verdadeiramente agressiva, né? E você se sente um tanto quanto, sei lá, um trabalho de bateria. Suponho. Eu acho um trabalho um tanto quanto ciclópico esse que a gente faz, sem que haja um retorno efetivo, um retorno imediato. Eu, quando comecei a arqueologia, eu tinha como ídolo Dom Quixote. Eu achava que eu estava desenvolvendo um trabalho quixotesco. Depois de um certo tempo, meu ídolo deixou de ser sobre Dom Quixote para ser Sancho. Eu vi que eu estava numa situação pior. Hoje já está no jumento de Sancho. Eu não sei para onde é que vai depois a minha sequência, porque é triste. Você veja, por exemplo, faz um trabalho feito, eu apresentei ontem, do Engenho Alagadiço Novo. Ali tinha um projeto de requalificação da área fantástico, extraordinário, e não aconteceu. Então, por que não aconteceu? Não aconteceu por uma série de entraves burocráticos, por falta, inclusive, diga-se de passagem, que existe ainda um outro detalhe muito curioso, baseado na nossa experiência aqui de educação patrimonial, onde, veja como as coisas são curiosas. Quando nós escavamos o Forte Orange, a primeira vez, a primeira campanha do Forte Orange, nós tínhamos 20 pessoas de relações públicas e recebíamos
1.232 pessoas por dia, quando não tinha estrada asfaltada ainda por Forte Orange. Então, eu imaginei, quando estávamos na sinagoga, uma área pequena, recebíamos 500 pessoas por dia. Então, baseado nessas experiências, nesses cálculos, houve uma difusão da imprensa gigantesca nesse engenho alagadiço novo, e filmaram de helicóptero e tal, televisão quase todo dia saía alguma coisa. Eu mantive 2 técnicos de plantão durante o final de semana para receber pessoas. E chegou um determinado momento que eu retirei completamente. A população de Fortaleza precisa passar por um processo de educação patrimonial gigantesca, porque é muito comum se escutar do elemento de Fortaleza a expressão: Ceará não tem história. É muito recente e não tem história, o que é uma deturpação completa, não é? Então, a visitação lá foi próximo de zero. Houve visitação, assim, eventualmente um colégio, como aquele que eu mostrei ontem, mas baseado na experiência daqui, por exemplo, a experiência lá foi um desastre em termos de visitação. Então, por que razão? Se demole a maioria das coisas. Em Sobral, que é uma cidade que tem uma garra muito grande, Sobral, no Ceará, haja vista que tem um teatro que nós escavamos também, encontramos o teatro antigo, com o proscênio antigo, com o tipo do teatro italiano, com a plateia em ferradura, etc. Tal, que foi recomposto, inclusive. É um teatro que tem 25 anos, um quarto de século anterior ao Teatro José de Alencar. Quer dizer, Sobral tem características muito próprias, muito particulares, né? Mas, fora Sobral, que tinha realmente uma dedicação assim enorme ao nosso trabalho, e ficavam lutando quando descobrimos a primeira igreja do buraco de Sobral, para ver quem chegava primeiro com um cafezinho, com um queijinho cortado de manhã cedo para a gente. Eles são um pessoal muito acessível. Mas Sobral é uma exceção. Fortaleza, dentro de Fortaleza, nós tivemos uma visitação próxima de zero. Ora, se o pessoal local não valoriza o seu próprio patrimônio, que dirá os de fora? Quer dizer, é realmente uma questão muito séria. Mas voltando, dando um passo atrás, veja, por exemplo, o seguinte: muitos monumentos eu estive anteontem, 2 ou 3 dias atrás, num engenho que eu acompanhei a casa de Purgar, ainda em pé, tem fotografia dela, hoje em dia não tem mais vestígios. A igreja do engenho, eu digo já o nome, está completamente destruída. Existem paredes que estão sustentadas pelo sistema radicular de algumas árvores que fixaram-se na parede, que não deixam ela cair. Se tirar a árvore, a parede cai. Veja que ponto chegou. Mas eu não conheço nenhuma árvore que tenha nascido como árvore. Nasceu como uma semente que saiu pequenininha, que uma criança conseguiria tirar. Então eu acho que um dos partidos, isso eu já conversei com pessoas do IFAM há bastante tempo, eu acho que as superintendências poderiam ter nesse sistema emergencial quase como se fosse uma UTI móvel, com alguns elementos, tipo o mínimo de uma herbicida, o mínimo de uma argamassa que pudesse fazer uma consolidação e que fizesse uma peregrinação entre esses monumentos, e no momento que tivesse nascendo uma árvore, arrancasse aquela árvore, que não seria aquela árvore, seria apenas um broto numa raiz, que tivesse uma escada móvel, não seria das coisas mais complexas de se ter dentro da estrutura do IFAM. O IFAM cresceu bastante, de uma época, de um período para cá, cresceu bastante. Então isso seria viável. Mas muitas vezes, quando se vai tomar conhecimento, a árvore tomou conta do prédio completamente, sem contar com outros elementos que são extremamente danosos para a preservação do monumento. No caso de engenhos, voltando a ele, que é o tema central desse encontro, mas eu acho que você não pode descontextualizar os engenhos desse outro patrimônio, que
contemporâneo, tem a mesma estrutura construtiva, enfim. Eu acho que está mais ou menos tudo reunido. Então nós temos que pensar qual seria a utilização que nós poderíamos dar. O que é que nós pensamos? Existem aqui várias pessoas do IFAM, e existem aqui vários pesquisadores. A experiência não é apenas de quem está com o microfone na mão no momento, é uma experiência que deve ser trocada. Eu gostaria de deixar aberto para que a gente surgisse algumas dúvidas, algumas perguntas com relação a essa questão da preservação do monumento, e acho que a melhor maneira de você preservar um monumento é usar. Se você está usando um monumento, qualquer que seja, você puxa uma porta para abrir ou uma janela, ela começa a ranger. Eu não tenho nenhuma dúvida que se você está usando aquele monumento, você coloca um pingo de óleo lá para que ela trabalhe com facilidade. Mas se você deixar ela rangendo, daqui a pouco ela está enferrujada, daqui a pouco ela não abre mais. E a partir desse momento o trabalho é muito mais caro para você recompor. Então, eu acho que, digamos, um trabalho preventivo em termos de conservação, ele seria muito mais eficaz. Você poderia circular nesses monumentos, quando eu digo você, poderia haver convênios com a universidade, o próprio IFAM, que tem deficiência de pessoal, eu sei disso, não estou trabalhando no mundo da lua, não, eu sei da realidade, da dificuldade, do empenho de certos organismos, de certas pessoas, no sentido de querer fazer alguma coisa, mas não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas se nós admitirmos, as coisas não mudam, quem muda somos nós é que mudamos as coisas. As coisas em si não têm vida, nós é que temos que mudar as coisas. Então, quando nós não, as coisas vão mudar, não, nós é que vamos mudar as coisas. Então, se nós não nos conscientizarmos, quem estiver aqui vinculado à parte didática deve repassar essas mensagens para os alunos e ter, sobretudo, uma prática compatível. Então, é muito complicado, porque uma restauração, sobretudo quando um prédio chega num estado deplorável, é mais caro do que a construção de um prédio novo. Então, por que não manter? Mas manter usando. Usando todos, não. Temos que fazer uma seleção. Eu não vejo uma outra saída. Material arqueológico é a mesma coisa. A conservação do material arqueológico, essa questão de dizer, não, ele enterrado, ele está preservado, ele não está preservado, ele está sendo danificado também. Simplesmente ele foi, digamos, atacado no momento do seu abandono e está se adequando àquela situação. Mas ele está se deteriorando lá. Se você pegar um material de ferro qualquer, ele está botando o óxido de ferro para fora, o óxido de ferro está consolidando fragmentos de quartzo ao lado, areia de quartzosa. A partir daí, daqui a pouco, você tem um arenito ferruginoso, uma bola amorfa com uma peça, foi uma peça dentro. Quando você tira, ele tem um outro impacto com o meio ambiente. Lógico que tem que ser conservado, tem que haver proteção. Existem elementos que começam digamos, dificultar um pouco mais. Não é fácil. Já fizemos experiência com eletrodos, já fizemos experiência com decapagem ácida, já fizemos experiência de colocar enceladores para isolar do oxigênio. Não é fácil. Recentemente está presente aqui um possível candidato ao mestrado que fez agora uma experiência com a alabarda que nós encontramos no forte. A alabarda estava totalmente se esfarelando já. A alabarda, para os que não conhecem, é uma arma semelhante mais ou menos àquela usada simbolicamente pela guarda papal. Esta é a única alabarda encontrada no Brasil arqueologicamente. Estava se esfarelando. Eu tomei uma decisão que sei que os conservadores e os museólogos subirão pelas paredes, porque vai dizer que é irreversível uma série de coisas. Mas eu revesti ela com resina. Você consegue vê-la, consegue ter a forma, mas simplesmente daqui a, sei lá, se eu não tivesse tomado essa atitude enérgica e imediata, hoje nós teríamos um farelo de alabarda, um pó de ferro de alabarda. Vão me crucificar, talvez os restauradores? Vão, paciência, mas a forma está lá. Está presente aqui um cidadão que trabalha com moldagem, fizemos agora uma réplica dela.
que é uma outra forma de você difundir essa peça que é única. Muito bem. Então existe uma série de soluções que precisam ser feitas, algumas delas corajosamente. Às vezes a gente fica discutindo muito soluções e não age. Eu acho que chegou um momento que nós temos, se queremos fazer alguma coisa, se queremos preservar esse patrimônio, eu acho que nós temos que tomar uma decisão imediata, conjunta, de mãos dadas, não a nível de contenda, mas a nível, ninguém é dono da verdade. O IFAM não é dono da verdade, a universidade não é dona da verdade, os pesquisadores não é dono da verdade, nós temos que trocar experiências. A experiência que eu falei ontem, por exemplo, eu sei que existem conservadores e restauradores que são radicalmente contra o que nós fizemos com a participação do IFAM naquele engenho, mas ele está lá intacto. Claro que eu não vou fazer uma substituição por cimento Portland, mas botei como agregador um pozinho de cimento Portland, usando barro local, um barro inclusive ferruginoso, que não chega a ser um barro, né? Tem a formação barreira embaixo, e essa formação barreira, o ferro migra para a superfície, emprega nas dunas. Eu peguei essa areia, tem um cheirinho de cimento Portland, e está lá a estrutura conservada. E se não tivesse feito isso, fosse atrás de grandes manuais, estaria lá a ruína do jeito que vocês viram as fotos ontem, como começou o engenho. Não teria mais nada. Essa é a verdade. Então, em algum momento, você tem que ousar. Há uma diferença muito grande de nós termos, muitas vezes, parâmetros de situações extraordinárias europeias ou estadunidenses, por exemplo, onde você trabalha com uma quantidade de recursos gigantescos, e de você trabalhar com a situação real do Brasil, num país que Pernambuco, um dos menores estados do Brasil, é do tamanho de Portugal. Quer dizer, é diferente até a questão de dimensão. A maioria das pessoas, muitas vezes que falam sem conhecimento de causa, não tem ideia nem da dimensão do Brasil. Eu estava conversando, acho que foi com o Levi ontem, não sei se foi com ele, não importa. Você pega aqui, não, engenho de água, um engenho de boi, tá, um engenho de água. No Rio, tem uma pesquisadora que fala conosco, que apresentou um pôster, não sei se para aqui ou para algum lugar, que fala no Rio os caudalosos. Aí eu perguntei para ela, qual é o rio caudaloso que nós temos aqui? Porque o Capibaribe, que seria talvez o maior rio que tem aqui, no norte ele seria o Miso de Garapé. Ele não teria expressão nenhuma, né? Um riachinho, né? Quer dizer, esse conceito é completamente relativo. Então, eu acho que nós temos que ver que a realidade, Pernambuco desse tamanho é maior do que Portugal. As soluções que você tem, por exemplo, para a Europa são umas. Você chega, onde eu estava também conversando isso com a doutora Rossana, você pega, por exemplo, o que está tendo as vistorias aí do Ministério Público, etc. Teoricamente, algumas coisas têm que ser modificadas, eu não estou dizendo que esteja errado o que eles estão buscando, claro. Mas, quando você chega em Portugal, por exemplo, praticamente em todo município você tem um museu ou mais de um museu. Você chega no estado do Ceará, que eu concordo integralmente com o IFAM, aliás, é uma posição que eu venho defendendo há décadas. O material arqueológico resgatado no estado deverá preferencialmente ficar no estado resgatado, e mais preferencialmente ainda no município resgatado. Eu defendo isso. O Museu do Estado do Ceará diz que não recebe absolutamente nada, o Museu do Estado. Então, é uma situação caótica aqui. Nós temos extensão de terra gigantesca, você não tem uma estrutura de guarda do material e, sobretudo, de exposição, porque guardar, como é o caso de quem trabalha com biblioteca, você pegar, por exemplo, livros raros. Eu concordo que tem um livro raro, só tem um exemplar. Pelo amor de Deus, com a tecnologia atual, escaneia ele e difunde. Porque se você pega um livro raro, que já tem um conteúdo raríssimo dentro dele, e você coloca dentro de um cofre e fecha, é uma raridade que não significa absolutamente nada para ninguém. Você não socializou aquele conhecimento. A mesma coisa com material arqueológico. Se você pega o material arqueológico, tranca ele dentro de um laboratório, vai servir meia dúzia de pesquisadores que estejam ali, quando eu acho que a sociedade teria que interagir com aquele patrimônio. Então é um problema muito complexo. Eu tenho certeza absoluta que existe muita gente pensando a respeito do assunto. Não é um assunto fácil, é um assunto difícil, porque implica
em decisões políticas, implica em decisões legais, implica em envolvimento da população. Se não tiver esse envolvimento da população, você também não faz nada. Não adianta você pegar e impor a lei se a população não quer aquilo. Esse trabalho de contato com a população, por exemplo, no caso do cemitério de Pilões, recebemos, eu tenho filmado de todos os morros de volta, descendo gente, parecia que tinha havido assim, uma descida de um disco voador quando apareceram as urnas funerárias lá. Eu tenho filmado aquela avalanche de gente assim, de todos os morros da redondeza, parecia assim uma invasão extraterrena. Então, isso foi a maior educação patrimonial que teve. Melhor do que folder, melhor do que tudo, gerou uma curiosidade gigantesca na população, a população interagiu, etc. e tal. E um dos taques que o IPHAN cobrou a chefe foi exatamente a construção de um museu que não saiu ainda. Então, como eu tenho algum contato com Pilões, ainda escuto com frequência a seguinte questão. Vieram os arqueólogos de Pernambuco, levaram material valioso e não devolveram. Quer dizer, nós ainda passamos por vilões. Está entendendo? Quer dizer, por conta de quê? A chefe concordou em fazer um museu lá, já tem um projeto do museu, as urnas foram restauradas, o Onésimo acompanhou, inclusive, de perto, fez lá visitas, juntamente com a Paola, do IPHAN da Paraíba. Quer dizer, vejam bem, é uma questão, quando a população se apropria, realmente se apropriou, ninguém pode negar isso, em Pilões, na Paraíba, aí o museu não sai por conta de alguns impedimentos no meio do caminho. Existe recurso, a chefe tem recurso, impedimentos burocráticos. Faz parte da conjuntura brasileira que vem de longas datas. Quando eu estava fazendo um trabalho numa eólica no Ceará, para uma empresa portuguesa, e o português diz, mas vocês são extremamente burocratas, a coisa aqui é muito complicada. Eu digo, nós somos bons alunos, porque afinal de contas, nós herdamos dessa burocracia gigantesca dos portugueses, essa que é a verdade, né? E eu acho, para encerrar, espero que quando chegar o momento do debate, que você reflita sobre esses pensamentos soltos que eu elaborei, no sentido de a gente encontrar uma saída. De repente seria ótimo que a gente saísse desse encontro com a ideia na cabeça. Vamos fazer o quê? Eu ainda acho, concordo com a Rosana, que seria muito bom que a gente trabalhasse pelo menos com um projeto piloto em alguns lugares. Um projeto piloto no engenho, um projeto piloto com a igreja, um projeto piloto. Está aqui a situação de Olinda, por exemplo, patrimônio mundial. Eu fui lá recentemente, a Globo estava inclusive fazendo uma matéria, tocando o cacete no patrimônio, não tira a razão total, mas o que é que está? Está praticamente tudo interditado lá. O piso da Igreja da Graça subiu assim no meio, uma coisa extremamente estranha, e vem aquelas célebres hipóteses feitas por Dígia, que é de túnel também, e o bispo que deu uma entrevista lá para o Fantástico disse que aquilo ali era um túnel que estava com gases por dentro, etc. e tal. Esse bispo tem essa da paciência, mas aqui não tem túnel nenhum, porque eu escavei essa igreja total. Aí tem duas criptas na frente, onde eu terei 17 sepultamentos de uma e acho que 8 de outra. Isso aqui é uma cripta, isso aqui não é entrada de túnel. Não, mas aqui tem uma parede atrás, claro que tem que ter uma parede atrás, como é que ele fazer uma cripta que não tivesse parede, então tem uma parede, mas não é a parede do túnel, né? Então vem essas ideias mirabolantes, deixou-se a coisa chegar num nível, como eu digo, de culpinha, etc, tal, que comprometeu a estrutura da igreja, e depois joga essa culpa em cima do IPHAN, que talvez devesse até ter tomado a medida mais enérgica antes, né? Não sei, é uma questão de responsabilidade. Então gostaria que a gente trocasse realmente ideias, porque é uma área que eu estou literalmente perdido também, e gostaria que vocês me ajudassem na linha equestre a dar um salto para cima e não para baixo, entendeu? Porque depois do jumento de Sancho eu não sei mais como é que está, entendeu? Então eu gostaria de voltar para pelo menos a cavalgar no jumento de Sancho. Obrigado.